o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, ele tem 2 artigos que se encaixam no que a gente está vendo agora, né, em relação à manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles é o 243 do CBJD, e a pena prevista nele é de como foi prometida vantagem para os jogadores em caso deles fazerem o que foi recomendado pelos apostadores, é de 360 a 720 dias de suspensão, ou seja, de 1 a 2 anos de suspensão, e pena de multa que pode variar de 100 a 100 mil reais. Em caso de reincidência, o jogador pode correr risco de ser eliminado do esporte, banido do esporte. No caso do 243A, a pena é a mesma, só que em relação à quantidade de dias de suspensão, ela é contada em relação à quantidade de jogos, não em relação à quantidade de dias, mas sim em relação à quantidade de jogos, que podem variar entre 6 a 12 jogos ou mais, dependendo da situação. Então, na justiça desportiva, não tem uma especificidade em relação às penas, há uma grande discricionariedade para o julgador ver o que se encaixa melhor em cada caso dentro daquilo que é proposto. Por exemplo, em relação à multa, pode variar de 100 a 100 mil reais de multa para o jogador. Entretanto, alguns critérios devem ser adotados. Segundo o artigo 178 do CBJD, os critérios como a gravidade da situação, se o resultado pretendido foi alcançado, dentre outros aspectos, são levados em consideração. Nesse caso, do que está acontecendo atualmente, né, no Campeonato Brasileiro, leva-se em consideração a quantidade de vezes que o jogador aceitou dinheiro, aceitou os valores prometidos pelos apostadores e a gravidade do ato. Por exemplo, muitos falaram em cartão amarelo, mas se for um cartão vermelho já é um pouco mais grave do que tomar um cartão amarelo. Então isso tudo leva em consideração, mas claro, sempre verificando a discricionariedade do julgador, que no caso pode ser o presidente dos Tribunais de Justiça Desportivas estaduais ou o presidente do STJD em caso de recurso. Em relação à justiça desportiva, o artigo 243 não fala nada sobre anulação de partidas. Já o 243A, ele tem um dispositivo que informa, que determina na realidade, que se o resultado pretendido for alcançado, a partida pode correr o risco de ser anulada. Mas, no meu entendimento, entendo como o resultado alcançado refere-se ao resultado da partida. Como nos casos que estão sob investigação, trata-se de cartão amarelo, ou então às vezes de escanteios, ou coisas do jogo, não em relação à partida, ao resultado da partida em si, eu não creio que isso será possível nessa perspectiva. Entretanto, em caso se tratasse de manipulação de resultado, para o time A ganhar, para o time B ganhar, ou para o empate, poderia se correr esse risco. Contudo, tendo em vista que o Campeonato Paraense já foi finalizado, já tem o campeão, vice-campeão, todas as colocações já estão definidas, e que tudo isso, uma anulação de uma partida, 2, 3 partidas, interferiria diretamente em calendário dos clubes, em uma série de burocracias, na minha visão, a investigação feita pelo Ministério Público será muito difícil a interferência para a reaplicação das partidas nesse sentido.